E aí galera, tudo jóia? Tudo beleza com vocês? Ricardo Teixeira falando aqui e dessa vez a gente vai falar sobre a possibilidade de conectar com o RDS utilizando o EC2 Endpoint, né? Que a gente viu no outro vídeo. Se você não viu o vídeo, acessa aí, que é bem legal a gente poder conectar nas EC2 sem precisar de uma VPC, por exemplo. Será que a gente consegue conectar um RDS? A resposta é sim e não. É meio confuso, né? Mas no final das contas a gente vai conseguir se conectar, mas a gente não vai depender apenas do EC2 Instance Connect Endpoint. Vamos ver como é que faz isso? Antes de seguir, aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Vai lá no LinkedIn, joga esse vídeo lá, compartilha, que é muito legal a gente poder compartilhar esse conhecimento. Vou mostrar aqui um pouco com os slides, tá? Eu acho que vai ficar mais simples assim. Depois a gente faz um exemplo. Primeiro, a gente vai seguir aqui com uma conexão direta do RDS via túnel, né? A gente viu como conecta a instância EC2. Dessa vez eu vou utilizar um outro parâmetro, que é o OpenTunnel, aqui do EC2 Instance Connect. E existe uma possibilidade de a gente abrir um túnel para um determinado IP dentro da rede. Então está aqui a instância do EC2 Instance Connect, a gente passa alguns parâmetros, né? Então a gente está usando aqui a AWS-CLI, então a gente usa AWS, EC2 Instance Connect, depois o OpenTunnel e começa a passar alguns parâmetros. O primeiro deles é o endpoint, o ID do endpoint, depois é o IP privado, a porta remota, a porta local e no meu caso estou usando um profile, sugiro que você utilize também, mas você pode configurar a CLI com as credenciais padrão, aí você não precisaria desse profile aqui. Só que temos um problema com essa questão. O fato é que a AWS ela anunciou a possibilidade de uso do EC2 Connect Endpoint com SSH e RDP. Isso significa conectar as portas 22 ou 3389. Só que aqui no nosso exemplo, o MySQL utiliza 3306 como padrão, né? Então a gente não deve mais conseguir conectar dessa forma. Por que não deve mais? Porque alguns dias atrás, talvez na semana passada, eu consegui conectar exatamente com esse comando. Agora, quando eu estava preparando para mostrar isso para vocês, eu acho que teve uma mudança. Eu acho que eles barraram realmente na porta 22 e 3389. Mas não vamos ficar desesperados, né? O erro que você deve ver se você tentar fazer essa conexão é esse aqui. Você tenta abrir a conexão do mesmo jeito que eu mostrei lá e ele vai dizer, ó, parâmetro inválido. A porta remota especificada só pode ser a 22 ou a 3389. Então a gente não vai tentar seguir mais esse caminho, mas vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue ainda utilizar um pouco dessa funcionalidade nova para encontrar um caminho para conectar ao banco de dados numa rede privada. Vamos ver. Bom, o que a gente vai precisar fazer primeiro é abrir um túnel para uma instância EC2. Infelizmente não dá para ser direto, o EC2 vai ter que ser a nossa porta de entrada. Então você vai precisar de uma instância EC2 na rede privada mesmo, tá? Não precisa estar na rede pública. A história aqui é a gente tentar conectar tudo que está privado. Abre um túnel para a instância EC2 usando o mesmo comando. Então AWS EC2 Instance Connect OpenTunnel. E aí você vai passar os parâmetros para abrir esse túnel. A gente vai utilizar o Instance Connect Endpoint ID, você tem que especificar dessa forma que está aí. Depois você pode especificar o ID da instância que você quer se conectar. Não precisa mais ser um IP privado. A CLI vai fazer essa inferência direta aí. Você vai especificar a porta 22, então sua instância tem que permitir essa conexão via porta 22. Então eu vou fazer essa permissão tanto para local quanto para remoto. E novamente eu estou usando o profile. Aí a gente vai abrir esse túnel. Com esse túnel aberto, a gente vai ficar desse jeito aqui, com Listening for Connection on Port, e aí a porta 22. Aí ele vai ficar esperando uma conexão nessa porta. Agora, para conectar com o banco de dados, a gente vai fazer um mapeamento de porta via SSH. Então a gente vai pegar o nosso comando SSH, a gente vai precisar da chave PEN da instância, infelizmente, é um pouco mais burocrático, a gente vai precisar da chave PEN, então a gente vai usar o comando ssh-i, passar a chave como entrada aqui no parâmetro, "-l, a porta local, o endpoint da instância e a porta remota. E aí você vai especificar qual é o usuário que você vai conectar, no caso eu estou usando uma instância Ubuntu, e o usuário padrão na AWS da instância Ubuntu é Ubuntu. Então, Ubuntu @ aí localhost, por quê?
porque o túnel já está conectado na porta 22. Então aqui vai direto localhost. E "-n-"-f. Então vamos lá. Com isso aqui, a gente vai ter essa entrada, mais ou menos, e quando você pressionar Enter, ele vai ficar aguardando aí, vai fazer esse mapeamento de porta e vai ficar aguardando. E agora, com os dois terminais abertos, você pode configurar a sua ferramenta de conexão com o banco de dados. No meu caso, eu criei uma instância MySQL, então eu vou configurar aqui o MySQL Workbench, apontando para a porta 3306 e uma conexão localhost, porque agora está mapeada, tanto com o túnel quanto com o SSH lá que a gente viu. Bora fazer esse exemplo agora. O primeiro terminal vai ser esse aqui, e eu vou pegar o comando que está lá no slide, exatamente aquele comando eu vou conseguir colar aqui e utilizar para mostrar para vocês. Vamos lá. Então tá aqui, eu vou precisar passar agora quais são os parâmetros. Eu vou passar primeiro o Instance Connect Endpoint, né, o ID dele. Depois eu vou passar o ID da minha instância EC2, que vai servir de entrada lá. Deixa eu pegar aqui esse ID, que aí eu não separei. Preciso pegar o ID da instância Ubuntu, que aqui eu tenho duas, né? Tem uma Linux e tem um Windows. Essa aqui de cima, porque a outra é o Windows. Então essa segunda aqui é a Linux. Então eu peguei o ID da instância, colar ele aqui. Próximo parâmetro é a porta remota. Depois é a porta local. E aí eu vou passar meu profile. E eu vou especificar a região aqui, porque eu não sei se eu especifiquei ela antes. Pronto, agora Enter, e a gente vai conseguir observar que ele vai ficar escutando aí nessa porta. Pronto, estamos aí. Listening Connection Port 22. Deixa eu abrir agora outro terminal. Então vamos lá, a gente precisa conectar via SSH. SSH-i, vou passar a chave, a porta 3306, o endpoint do banco, deixa eu copiar ele aqui, esse cara. Ele não está publicamente acessível, tá? Confirmando aqui com vocês. Então colei a porta remota. Agora a gente precisa passar Ubuntu @localhost, que a gente já está fazendo a conexão aqui na esquerda, então está mapeado para o localhost. "-n", "-f". Faltou um detalhe aqui, tá? Faltou um "-l" depois da chave. "-l" depois da chave. Atenção ali. Agora Enter. Bom, esse erro aqui já é conhecido, por quê? Porque eu já fiz isso aqui outras vezes para localhost. E o que que acontece? Ele salva uma chave no arquivo non-host, está aqui, ele está especificando aqui, e diz até a linha 28, ele salva lá uma chave, e aí como eu estou fazendo para outra instância, para um outro IP, uma outra conexão, ele vai tentar usar essa chave que existe, só que ela não vai ser compatível com o servidor que eu estou conectando. Então acesse esse arquivo e apaga a entrada localhost que tem lá. Deixa eu fazer isso aqui na minha outra tela. Pronto, acabei de fazer e a gente vai tentar de novo. Vou limpar a tela aqui e subir com o mesmo comando e Enter. Perceba que a conexão foi fechada, mas o nosso túnel ainda está aberto. Então Enter aqui, a conexão deve abrir de novo. Aceitando conexões TCP agora, via WebSocket. Então agora temos aí ele perguntando se eu quero salvar essa fingerprint, então eu tenho que dizer sim, né? Yes. Ele vai salvar de novo lá no arquivo. Mas aí eu tive outro problema, já é outro problema. Aqui é porque a minha chave automação.pen ela está com permissões erradas, né? Está muito aberto aí essa permissão. Deixa eu resolver e a gente continua. Bom, agora acho que a gente tem uma conexão bem sucedida, né? Apesar da chave estava com problema, mas eu já resolvi. Vamos lá. Agora a gente vai abrir o MySQL Workbench e fazer essa conexão. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele um pouco menor aqui para a gente ver tudo acontecendo.
Então está aqui a janela de adição. O que a gente tem? Hostname, localhost, porta 3306. O nome do usuário já está aqui, a senha já está salva. Eu vou testar a conexão. Cliquei aqui em Test Connection e ele fez a conexão bem sucedida. Vamos lá, vamos abrir essa conexão. Dá 2 cliques aqui na conexão que eu criei. Está vendo que não deu nenhum erro em nenhuma das janelas aqui do terminal. E agora temos a conexão com o nosso serviço. Tem um banco chamado Projeto DB, não tem nada nele. É só o banco padrão que cria quando sobe o RDS. E a gente pode fazer um outro teste, é derrubar as conexões aqui dos terminais e tentar conectar de novo. Vamos fazer isso agora? Para mostrar que realmente está dependendo desses 2 terminais. Infelizmente, mas aí a gente conseguiu a conexão, né? Fechar a conexão aqui. Vou cancelar primeiro esse. E eu vou fechar também essa outra janela aqui. Ctrl C, fechou a conexão. Fechar o terminal também, tudo fechado. Maximizar o MySQL. Tentar conectar aqui. E agora a gente vê que não teve conexão estabelecida, né? Porque eu fechei o túnel e fechei a conexão SSH que a gente tinha. Então é isso, galera. Com isso a gente fecha aqui esse exemplo de como conectar o RDS na rede privada utilizando EC2 Instance Connect Endpoint, mas infelizmente não apenas ele, a gente ainda depende de uma instância EC2 para fazer esse encaminhamento ali, esse túnel, para a gente poder fazer a conexão, mas já é possível utilizar sem precisar de uma VPN, por exemplo, para fazer esse tipo de conexão. Beleza? Se eu tiver mais novidades sobre esse tipo de ação com EC2 Instance Connect Endpoint, eu trago aqui para vocês. Vamos ficando por aqui e, novamente, compartilhe esse conteúdo com a galera. Valeu!